Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. O tema da nossa mensagem é Esperança, marca do conduzir a vida cristã. Em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ter um registro de uma intervenção de Deus na vida de uma pessoa, uma intervenção muito especial e que vai ensinar muito a todos nós. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas gritou a Eliseu. Provavelmente alguns de vocês vão ter na sua versão escrito, ao invés da palavra gritou, a palavra clamou, porque ela estava numa angústia muito grande. Então ela não chegou lá para conversar com o profeta dizendo: eu precisava saber se o profeta tem um minutinho para falar comigo. Ela já chegou, com o coração sendo derramado, clamando, falando com voz alta, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabias que o meu marido temia a Deus, e o credor vem tomar minhas 2 crianças para serem escravas. Disse-lhe o profeta Eliseu: o que eu farei a ti? Diga-me, o que tu tens na tua casa? Respondeu a viúva: não tenho nada na minha casa, senão a não ser uma botija de azeite. Disse-lhe o profeta Eliseu: vai e pede para ti vasilhas vazias emprestadas de todos os seus vizinhos. Peça vasilhas emprestadas de todos os seus vizinhos, e que não sejam poucas vasilhas. Então, entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e despeja o azeite sobre todas essas vasilhas que você vai pegar emprestadas, pondo à parte a vasilha que estiver cheia. Versículo 5: deixou o profeta a viúva e fez conforme ele falou. Fechou a porta atrás de si e de seus filhos, e eles traziam a ela as vasilhas, e ela as enchia. Quando encheram as vasilhas, disse ela a um de seus filhos: traze-me mais vasilhas. E ele disse: não existe mais vasilhas. Então o azeite parou. Repita comigo: então o azeite parou. Versículo 7. Então ela retornou até o profeta Eliseu. Ele disse o que aconteceu, e ele lhe aconselhou: vai, vende o azeite e paga ao teu credor, e tu e teus filhos viverão com aquilo que sobrar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas essa história, todas as vezes que eu leio ou que eu ouço, escuto uma pregação sobre ela, o meu coração se enche de alegria, de gratidão do tamanho do milagre que aconteceu. Qual que era a situação? Uma mulher viúva que começa a nos ensinar muitas coisas. Uma delas é que o marido dela era servo do Senhor. E esse marido dela, por aquilo que a palavra fala, era um bom marido, era um bom homem. Tanto é que ela chega até o profeta e diz isso, dizendo que ele conhecia o marido dela. Mas veja que até mesmo os homens de Deus, as mulheres de Deus, cometem erros. A gente não queria cometer nenhum erro, a gente não queria falhar, mas infelizmente a gente erra, a gente falha. E qual que foi
o erro desse homem? O erro desse homem foi fazer uma dívida que era grande, sem contar com a possibilidade de que ele poderia fazer o quê? O que aconteceu com o homem? O homem morreu. Quem é de nós que conta que vai morrer? Depois de uma certa idade, eu sei que a gente começa a pensar nisso. Eu sei porque depois que eu passei de 50 anos, eu comecei a pensar nessas circunstâncias. E é muito bom que a gente pense, porque a gente vai dormir já com o coração resolvido diante do Senhor. Senhor, se eu não abrir os olhos amanhã, que o Senhor me receba na sua glória. Mas esse homem, ele era jovem. Por aquilo que indica o texto, ele era jovem. E ele não imaginava que ele fosse morrer. Só que, infelizmente, até as pessoas jovens morrem. E ele morreu deixando uma dívida muito grande. E naquela época, a lei deles definia que você não poderia deixar ninguém sem pagar. Se você fez um empréstimo, se você fez uma dívida, você era obrigado a pagar. Veja que no sistema de leis brasileiro também tem algumas opções que você não pode ficar sem pagar de jeito nenhum. Por exemplo, pensão alimentícia. Se a pessoa não pagar, ela vai presa. É uma das poucas coisas que, de fato, a pessoa vai presa rapidinho, né? As demais têm um monte de recurso, aquela coisa toda, mas pensão alimentícia é uma dívida que tem que ser paga. Salvo, lógico, se a mãe, né, não for atrás do direito. Uma outra situação é financiamento de imóveis ou de carros. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu histórias de pessoas que compraram um carro, um carrão bonito, aquela coisa toda, não contaram com os imprevistos da vida e fizeram lá o financiamento lá apertadinho para poder dar conta de pagar o carro, e aí aconteceu algum imprevisto, ou perdeu o emprego, ou surgiu alguma doença e não deu conta de pagar as parcelas do carro. O banco vai lá, entra com a ação e pede que o carro seja devolvido, e o carro tem que ser devolvido e se perde. E com imóveis é a mesma coisa. Se você entrar no site da Caixa Econômica Federal, tem uma parte lá de leilão de imóveis. Olha, dá dó de ver a quantidade de imóveis, a quantidade de pessoas que financiaram o seu imóvel e não deram conta de pagar por diversos motivos, e o imóvel vai a leilão. E naquela época, na época dessa viúva, tinha uma coisa que era terrível, que se você não pagasse a sua dívida, os seus filhos seriam então levados como escravos para trabalhar para pagar a sua dívida. Então era muito cruel, e por aquilo que fala o texto, foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher e os filhos dela, independente da idade. Nenhuma mãe, nenhum pai vai querer que os seus filhos sejam levados para ser escravos, para trabalhar como escravos. E a Bíblia não relata qual que foi essa dívida e nem o nome do marido dessa viúva. Mas tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que é muito conhecido entre os estudiosos, e ele relata que o nome do marido dessa viúva era Obadias. E por que é importante? Porque existe um Obadias na Bíblia que viveu exatamente nessa época, e ele era funcionário do rei Acabe. Rei Acabe, que era aquele rei casado com aquela mulher terrível chamada Jezabel, que começou a matar todos os profetas do Senhor. E esse Obadias, ele tinha uma boa condição, e ele escondeu 100 profetas do Senhor, divididos em 2 cavernas, 50 profetas numa caverna e 50 profetas em outra caverna. E o Flávio Josefo dá a entender que essa dívida foi por conta desse gasto que ele teve para sustentar esses profetas do Senhor, para que eles não fossem mortos durante todo o tempo que durou a seca. E justamente quando o profeta Elias recebe a orientação do Senhor, que era para ele se apresentar até o rei Acabe, e depois vai ter aquele desafio com os profetas de Baal, é justamente para esse Obadias
que o profeta Elias aparece, e é esse Obadias que vai levar a notícia para o rei de Israel. Então, existe uma possibilidade que essa dívida que ele fez nem tenha sido uma dívida para benefício dele ou da família dele, mas para justamente para sustentar esse profeta. Mas o fato é que, independente de qual é a origem da dívida, ele morreu, deixou uma dívida, e a pessoa que emprestou dinheiro estava lá no pé da viúva dizendo: olha, se você não pagar, infelizmente eu vou ter que levar os seus 2 filhos como escravos. E é nesse cenário então que ela vai falar com o profeta, e ela vai então, e ela chega já clamando ao profeta, porque a situação dela era desesperadora. E quantos de nós já chegamos diante do Senhor numa situação de desespero, clamando, dizendo: Senhor, socorre, porque se o Senhor não socorrer, não tem mais ninguém que possa me socorrer. E ela faz isso. E aí uma outra lição que ela nos ensina, meus irmãos, é que nos momentos em que você tem que tomar grandes decisões, você não pode buscar conselho com quem não seja confiável. Veja, ela tinha uma situação desesperadora. Um outro conselho de uma outra pessoa poderia ser, ela poderia ter dito a ela o seguinte: olha, faz o seguinte, espera anoitecer, você pega os seus 2 filhos e você foge, você vai embora, você vai para outro país, não vai deixar os seus filhos serem escravos. Seria uma opção. Mas ela foi buscar conselho em quem poderia dar um conselho vindo do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado com quem nós estamos recebendo conselhos, porque, por incrível que pareça, muitas das vezes a gente nem pede conselho para as pessoas, e as pessoas já chegam dando a receita daquilo que a gente tem que fazer. E às vezes a gente está num momento de fragilidade emocional, porque está dentro daquele problema, daquela situação, e a pessoa vira e fala, por exemplo: você tem mais é que largar seu marido. E a pessoa já está com a paciência tão esticada já, que ela fala assim: acho que é isso mesmo, né? Acho que eu não aguento mais, já tolerei muito, eu vou largar mesmo. Ou então, abandona o seu filho não tem mais jeito, você já fez tudo o que você podia, né? Ele que escolheu esse caminho, entrega para Deus. Não, é seu filho, você tem que continuar lutando, tem que continuar na brecha. Então essa mulher nos ensina que a gente precisa buscar conselho em quem pode dar um conselho vindo direto do trono de Deus. E foi o que ela fez. Agora, assim que ela recebe esse conselho, meus irmãos, ela decide, ela precisou decidir se ela ia fazer aquilo que parecia impossível, porque esse milagre não tinha acontecido ainda. Então ela precisou decidir: eu vou fazer o que o profeta falou, ou eu nem vou tentar, porque eu nunca vi isso acontecer. E essa é uma outra crise nossa, né? Porque às vezes a gente está esperando um milagre que a gente nunca viu acontecer, e a gente já começa a ficar desanimado: mas eu nunca ouvi nenhum testemunho de gente que recebeu um milagre como esse, eu nem vou orar mais sobre isso. Ela decidiu acreditar que o milagre seria possível, que ela poderia receber esse milagre. Então a primeira coisa que ela faz depois de sair da frente do profeta é decidir se ela ia fazer, se ela ia obedecer a orientação ou não. Porque a gente pode dar um bom conselho para uma pessoa, mas se ela não obedecer, ou melhor, se ela não acatar, melhor dizendo, aquele conselho, não adiantou nada. Então você precisa pedir o conselho e você precisa acatar aquele conselho. Claro, você vai checar com o Senhor se aquilo lá vem do Senhor mesmo, mas precisa acatar. E ela decidiu. Então, depois que ela decide obedecer a orientação do profeta, que foi uma orientação espiritual, você vai pegar vasilhas para que você possa encher essas vasilhas de azeite. Ou seja, você vai pegar essas vasilhas para que aconteça um milagre. E aí então
ela vai e ela precisa ter humildade para chegar nas vizinhas e pedir as vasilhas emprestadas. Porque normalmente quando você vai pedir vasilha emprestada, hoje a gente não faz mais isso, né? Mas antigamente era muito comum, né? Era porque a gente tinha recebido parente em casa, ou então ia fazer festa de família e precisava fazer muita comida, então o vizinho já sabia, porque, né, já tinha comentado, ia lá e emprestava as panelas, vasilha, aquela coisa. Agora, essa viúva, que já estava numa situação que provavelmente todo mundo sabia que a situação dela estava terrível, porque o credor devia estar indo bater na porta, ela chega na casa de uma vizinha e fala: escuta, você tem aí umas vasilhas para me emprestar? Se fosse nos dias de hoje, você tem umas panelas grandes aí para me emprestar? E a vizinha poderia dizer: mas você quer panela para quê? Né? É só você e 2 filhos, para que você precisa de panela grande? Por que você precisa de mais panela emprestada? E ela precisou repetir essa história em todas as vizinhas que ela achou que ela poderia pegar uma vasilha vazia. Então, o primeiro passo é essa humildade de, no momento de necessidade, ter que pedir ajuda. Porque por mais que ela tinha uma palavra do profeta que ela iria receber um milagre, para o milagre acontecer tinha alguns passos que precisavam ser dados. E um desses era contar com a ajuda de vizinhos. E tem uma palavra na Bíblia que diz que é melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Conhece esse versículo? Pois é, a gente precisa ter bom relacionamento com os vizinhos. Mas ela vai e ela faz isso. Ela pega muitas vasilhas, porque ele deu a dica, né? Não pegue poucas vasilhas, pegue muitas vasilhas. E ela então segue para a segunda fase da orientação do profeta, que é entrar na sua casa e fechar a porta. Irmãos, isso tem muito significado. Se fosse hoje, provavelmente o profeta ia dizer o seguinte: olha, depois que você pegar as vasilhas, você entra na sua casa, você tranca a porta e não tenha distração com nada, inclusive com o seu celular, inclusive com as suas redes sociais. Desliga, você não vai nesse momento se preocupar com mensagem de WhatsApp, porque não vai ter mensagem nenhuma mais importante do que aquilo que Deus vai fazer com você naquele momento. E ela então, ela faz isso, ela fecha a porta, ela chama os filhos, e aí já começa a questão de trabalhar com a família. Porque essa mulher, ela precisou chamar os filhos e dizer: olha, a mamãe foi falar com o profeta porque seu pai morreu e tem uma dívida muito grande, e o profeta disse que Deus vai suprir a nossa necessidade. Eu não sei direito como é que vai ser isso, porque eu nunca vi isso acontecer, mas ele pediu que eu fosse buscar vasilhas emprestadas. Eu estou com esse monte de vasilhas. Imagino que a casa dela estava com vasilha por todo lugar que existia, né? E ela deve ter explicado para os filhos o que ia acontecer, com a porta fechada, sem distração. E aí então, depois da explicação, provavelmente ela deve ter dito: bom, então agora eu vou fazer aquilo que o profeta falou. E aí então ela pega a botija de azeite e começa a derramar naquela panela. Eu imagino, né, na minha cabeça, né, imagino uma panela bem grande, enorme, né? Talvez tenha sido de barro, provavelmente, essa vasilha. E a botija bem pequenininha, até porque até hoje azeite é caro, né, irmãos? Vocês compram azeite no mercado, vocês sabem o preço que é, né? E ela deve ter derramado aquele azeite devagarzinho, assim, deve ter caído aquele fiozinho de azeite. E aí ela deve ter começado a ver que não parava mais de derramar o azeite. De repente aquela vasilha enorme ficou cheia, ela deve ter ficado animada. Se fosse pentecostal já teria dado uns glória a Deus, aleluia, né? E já pediu para o menino trazer outra vasilha, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, até que chegou o momento que ela pede mais uma vasilha, e o filho fala: mãe, não tem mais nenhuma vasilha, estão todas cheias, aleluia, glória a Deus. E aí então, quando todas as vasilhas estão cheias, ela tem uma outra atitude
muito nobre, muito bonita. Ela pega, ela sai de casa e ela vai falar com o profeta e vai dar testemunho daquilo que aconteceu. E quantas vezes Deus faz coisas na nossa vida e a gente não conta para ninguém, né? Eu estou com vergonha de dizer que eu passei por essa luta, por essa dificuldade, por essa doença. Eu não vou falar nada, é comigo e Deus. Deus sabe de todas as coisas, então não vou falar. Irmão, a gente precisa contar, porque outras pessoas que estão passando pela mesma luta, pela mesma dificuldade, quando ouvir o seu testemunho, ele vai se fortalecer na fé. Fala, não, se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha também, né? E então ela volta e ela começa a dizer para o profeta aquilo que tinha acontecido. E aí, meus irmãos, tem uma coisa muito, muito bonita que acontece. A gente tem uma tendência de colocar tudo no plano espiritual. E a gente precisa mesmo, a gente precisa orar, a gente precisa buscar uma recomendação de Deus, uma orientação de Deus do que fazer, como fazer, quando fazer, mas a gente não pode esquecer que a gente também precisa colocar a mão na massa. Na segunda vez que ela volta para falar com o profeta não dá para ela uma orientação espiritual. A primeira vez ele falou, você vai pegar as vasilhas emprestadas e vai derramar o azeite, né? E ela vai e experimenta. Agora, quando ela volta, ele dá uma orientação para ela que é do mundo normal, do mundo prático. O que ele fala para ela? Ele fala assim, pega essa quantidade de azeite e vai vender. Ou seja, não é pegar o azeite e simplesmente entregar para o credor e falar assim, olha, eu vou te dar todo esse azeite aqui em troca da minha dívida. Não, vamos usar a cabeça. Deuteronômio diz que nós vamos ser cabeça e não cauda, porque a cabeça pensa, a cauda só reage. Pensa no cachorro com o rabinho lá, né, abanando lá quando está alegre. Nós não somos cauda, nós somos cabeça, nós temos que pensar. Então, ela tem que parar e falar, puxa vida, mas eu vou fazer a venda desse óleo? Eu que vou fazer a venda desse azeite? Mas eu não tenho experiência com isso? Porque se você pensar, meus irmãos, nas fases, na experiência que provavelmente essa mulher tinha, né? Vamos voltar no tempo. Uma moça conheceu um rapaz, ou naquela época os casamentos também eram arranjados pela família, mas o que quer que seja, era uma moça que se casou, teve um filho, teve o segundo filho, o marido morreu, vem o luto, depois que o luto passa, vem provavelmente a surpresa do tamanho do BO das dívidas, e depois de saber do problema das dívidas, vem a ameaça que se não pagar a dívida, os filhos vão ser levados como escravos. E agora o cenário mudou. Ela tem ainda uma dívida grande para pagar, mas ela tem um monte de azeite dentro da casa dela, que ela não sabe o que fazer com aquilo, e ela recebe uma orientação do profeta. Vai e vende o teu azeite, paga a dívida e vai viver com o resto. Então ela tem que ir até o lugar que era comercializado os azeites e saber preço do azeite, qualidade do azeite. Você sabia que tem qualidade de azeite? Eu, quando era criança, a gente não tinha azeite em casa, era óleo de soja para fazer comida, para temperar salada, para fazer tudo, né? Depois, quando a vida começou a melhorar um pouquinho, nós descobrimos lá um negócio lá que era metade óleo de soja, metade azeite, né? Outro dia eu fui até experimentar e eu acho que de azeite não tem nada naquela lata lá, mas tudo bem, está escrito que 50% é azeite. E depois que a vida melhorou, aí então que a gente começou a comprar só azeite de verdade. E aí depois que a vida melhorou um pouquinho mais, a gente descobriu que tem classificação de azeite, a acidez do azeite,
É um negócio impressionante, um negócio chique, né? E eu, sinceramente, experimento um, experimento o outro, não vejo diferença nenhuma mais, né? Como diz o outro, se diz que tem, deve ter mesmo, né? Então essa mulher foi descobrir que grau de qualidade que era esse azeite. Agora, se você lembrar do milagre que Jesus fez no casamento, o vinho que Jesus multiplicou era o da melhor qualidade. Muito provavelmente, essa mulher chegou nos lugares lá que vendia azeite, deve ter levado um pouco do azeite dela lá para a pessoa experimentar, e a pessoa deve ter ficado admirada, mas escuta, onde é que você conseguiu esse azeite? Seu azeite é muito bom. E ela disse, eu tenho uma porção dele lá em casa para vender, né? Vamos conversar que vai dar negócio. E ela deve ter feito um valor muito alto por conta da quantidade de azeite que ela tinha e provavelmente pela qualidade desse azeite. Agora vamos pensar num outro aspecto. Essa mulher chegou para o profeta nessa situação de desespero. E aí a gente tem que lembrar do Salmo 146, versículo 9, que diz que o Senhor sustenta o órfão e a viúva. E é exatamente isso que Deus faz. Só que veja o mistério. Como é que Deus faz isso? Enviando alguém na sua casa para entregar mantimento, para entregar dinheiro, ou enviando um Pix na sua conta? Não é desse jeito que funciona. Como é que funciona? Funciona forçando você a sair da fase que você está, que foi o que aconteceu com essa mulher. Imagine, ela chegou para o profeta, ela estava ameaçada pelos credores, ela teve que ter uma injeção de fé para acreditar que aquilo que nunca tinha acontecido com outra pessoa ia acontecer com ela. Ela precisou fazer na base da obediência aquilo que o profeta disse que era buscar as vasilhas. Depois ela foi testemunhar o milagre, e depois que ela testemunhou o milagre, aí ela recebe uma orientação do profeta que naquele momento para ela não estava muito claro, que ela estava mudando de fase. E que fase é essa? Ela estava se tornando, a partir daquele momento, numa empreendedora, numa comerciante, numa empresária, do jeito que você achar melhor. Por quê? Porque a partir do momento que ela aprendeu, e ela precisou aprender como fazer isso para salvar os filhos, ela precisou aprender como comercializar esse azeite, como vender esse azeite, ela pode muito bem, pelo dinheiro que sobrou, começar a comprar outros azeites e tornar a revender, ou um outro negócio qualquer. Então Deus tirou ela da zona de conforto, daquela situação que era uma viúva, que estava em luto, que tinha 2 filhos para criar, para uma mãe que era uma mãe sozinha, que continuava com 2 filhos para criar, mas que tinha agora uma direção do Senhor de como ela ia tirar o sustento da família para o resto da vida, para tocar a família. Claro, aquele azeite uma hora, acabou porque tinha lá a quantidade limitada pelas vasilhas. Mas era só ela pegar do lucro e comprar mais azeites e revender, ou outro produto qualquer. E Deus continua fazendo isso. Deus continua nos tirando da nossa zona de conforto e nos empurrando para fazer coisas novas. Mas aí vem a pergunta: a gente quer sair da zona de conforto? Não. A gente não quer sair da zona de conforto, porque tudo aquilo que a gente vai fazer que é novo dá muito medo. É natural, dá medo mesmo, dá receio, mas a gente precisa fazer. A gente precisa sair da zona de conforto. A outra coisa, a gente precisa viver a nova fase, a nova etapa de vida que Deus tem para nós. Nós não vamos ficar eternamente na mesma etapa. Veja que, por exemplo, o nosso corpo, querendo ou não querendo, o nosso corpo foi mudando ao longo do ano, ao longo dos anos, A gente era bebê, virou criança, virou adolescente, virou jovem, virou pessoa, adulta e começa a envelhecer. E com as fases da nossa vida é a mesma coisa. Então a gente precisa estar atento àquilo que Deus tem para nós, para a gente poder
mudar de fase e não ficar só na mesma situação, achando que Deus não está se importando conosco, que Deus não está ouvindo a nossa oração e que nós não temos saída. Não, nós temos saída. É que muitas vezes nós não queremos a saída que Deus está apresentando, porque é desconfortável, que é fazer coisas novas. Imagina essa viúva que nunca tinha vendido nada, provavelmente. De repente ter que ir lá no lugar que ela só ia para comprar, ela tem que ir agora para aprender a negociar. Ah, eu pago 10. Não, 10 é pouco, eu quero 20. Não, 20 não, eu quero 15. Ah, por 15 a gente fecha. Né? Foi o que ela precisou fazer. Mas aprendeu. E aprendeu por quê? Aprendeu porque não tinha outra opção. E muitas das vezes Deus nos permite que a gente chegue numa situação que a gente fica contra a parede, ou a gente muda, ou então a gente vai perder tudo aquilo que a gente teve. E aí então a gente precisa mudar. E esse é o convite que Deus faz para nós, todos os dias. Olha, hoje você pode fazer uma coisa nova, hoje você pode fazer uma coisa diferente. Ah, mas eu não quero fazer porque isso dá trabalho, isso não tem nada a ver comigo, eu não vou fazer. Você não faz, você não muda de fase. Né? Então, a gente precisa saber disso. Agora, talvez você esteja dizendo o seguinte: muito boa essa reflexão, muito boa essa palavra do Senhor, mas o que isso tem a ver comigo? Porque eu não estou precisando de dinheiro com essa gravidade toda. Né? Claro que todo mundo gostaria de ter mais recursos, gostaria de ter mais dinheiro, mas eu não estou. A minha situação não é a situação da viúva. Eu, graças a Deus, estou com a minha situaçãozinha que eu estou conseguindo me defender. Mas se a gente substituir o azeite, o pouquinho de azeite que essa viúva tinha, pela nossa fé, como é que está o seu reservatório aí, a sua quantidade de fé? A sua fé está em grande quantidade, está em grande abundância, ou a sua fé está que nem o azeite da viúva, lá no finzinho da botija, só tem um pouquinho de azeite? Porque a gente precisa de fé todos os dias, todas as horas, para todas as coisas da nossa vida. Então, o seu problema pode não ser uma dívida, pode não ser, e não é, graças a Deus, a escravidão dos filhos, como na história que nós vimos. Mas pode ser uma escravidão dos filhos com as drogas, pode ser uma escravidão dos filhos com a bebida, ou de outras pessoas da família, pai, cônjuge. Pode ser a escravidão de estar envolvido com coisas erradas, pode ser a escravidão do casamento, estar numa situação de muita briga, de muito desentendimento, que nada dá certo. Pode ser um problema que você não consegue se relacionar com seus filhos. Pode ser que o seu problema seja um problema relacionado ao futuro da sua família. Pode ser que o problema seu seja nas promessas que Deus tem para você e que até agora você não viu acontecer. Nós todos temos coisas que precisam ser melhoradas na nossa família, na nossa vida, na vida das pessoas com as quais nós convivemos. É bem verdade que alguns têm problemas muito graves e outros problemas que são mais suaves, mas ainda assim, aquele que tem problema suave acha que o problema é grande. Então, todos nós estamos pedindo ao Senhor que nos socorra, que nos ajude com a nossa família, com os problemas que nós temos, com os problemas dos nossos filhos, das pessoas com as quais nós amamos. E o Salmo 127, ele vai nos dar uma orientação muito importante, porque ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, que significa a família, se não for o Senhor que edificar a nossa família, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ou seja, pai, mãe, avô, avó, se o Senhor não estiver junto na construção, na edificação dessa família, não vai dar certo. E ele diz:
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente você ganhou, enquanto que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Como é que a gente poderia resumir isso? Poderia resumir isso na frase de um padre católico muito famoso, que já faleceu, que viveu há muitos anos atrás, que ele disse o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Ou seja, não é só orar, porque tem gente que só fica no espiritual. Vamos orar, vamos jejuar, e tá certo, tem que fazer isso mesmo, mas também tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar, né? A gente viu no caso da viúva que o profeta disse que ela iria receber o milagre, mas ela precisou fazer duas coisas. A primeira coisa, ela precisou pedir vasilhas emprestadas, ela precisou gastar perna, ela precisou gastar conversa para explicar por que ela precisava das vasilhas emprestadas. E depois que o milagre aconteceu, ela precisou ir e vender o azeite. Então tem as duas partes. Então a gente precisa parar e falar: puxa vida, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Eu tenho que orar um pouco mais? Estou orando um pouco? Então vou orar mais. Não, eu estou orando uma quantidade que eu acho que está bom. O que eu estou precisando mesmo é fazer coisas diferentes. Eu preciso colocar a mão na massa do jeito que eu ainda não faço. Eu preciso trabalhar do jeito que eu ainda não trabalho. Eu preciso prestar serviço do jeito que eu ainda não presto serviço. Eu preciso melhorar a minha situação profissional de um jeito que eu ainda não sei fazer, né? Que eu talvez achasse que não era capaz de fazer. Albert Einstein, um dos homens mais inteligentes do mundo, certa vez disse o seguinte: existem duas maneiras de viver a vida. Uma como se nada fosse um milagre, e a outra maneira é como se tudo fosse um milagre. Ou seja, a gente volta de novo no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Não significa que se o Senhor edificar a sua casa, se o Senhor edificar a sua família, você não vai ter que fazer nada. Sim, você vai precisar fazer o seu papel de pai. Você que é mãe vai precisar fazer o seu papel de mãe. Quem é avô, quem é avó, vai ter que fazer o seu papel, mas a gente vai fazer isso com a ajuda de Deus. Aí as coisas vão prosperar. Se for só a gente, só no nosso braço, só na nossa inteligência, não vai dar certo. Os irmãos louvores, se quiserem voltar, eu estou encerrando, viu? Então, meu irmão e minha irmã, qual é a sua necessidade? Qual é o clamor que você está apresentando ao Senhor? Será que o Senhor já não te deu alguma estratégia de como você lidar com essa situação e você não acreditou que precisava ir lá e buscar as vasilhas vazias? Será que você não acreditou que para você esse milagre iria acontecer? Será que você deixou de acreditar que o azeite iria se multiplicar na sua casa? Um milagre vai acontecer, meu irmão. O milagre vai acontecer, minha irmã. Esse azeite vai multiplicar, sua fé vai aumentar, mas você precisa fazer a sua parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre Raabe. A Raabe, ela teve uma experiência de conversão sem ter nenhum pregador perto dela, só ouvindo as histórias que Deus tinha feito. Talvez você esteja tentando falar de Deus para as pessoas da sua família de uma maneira tradicional, lendo um versículo, falando que ela precisa mudar de vida. Comece a mudar a estratégia, comece a contar histórias de pessoas que tiveram experiências com Deus. É uma pregação indireta, sabe? Você começa a contar: olha, eu fiquei sabendo no testemunho que aconteceu isso e aquilo, e você começa a falar, e a pessoa começa a ouvir aquilo.
E ela ouve de coração aberto, porque como você não está confrontando ela, como na cabeça dela você não está falando aquilo para colocar ela contra a parede, ela vai ouvir. E ela vai ouvindo vários testemunhos, e a Bíblia fala que a fé vem de ouvir, e de ouvir a palavra de Deus. E talvez mudando a estratégia, você vai começar a semear no coração das pessoas da sua família a palavra de Deus de uma maneira diferente, e em determinado momento, no tempo de Deus, o Senhor vai fazer com que essa semente que você está plantando, que ela nasça, e que ela brote, que ela cresça, que ela frutifique, e você vai ver os milagres acontecer na sua família. Então, meu irmão e minha irmã, entregue o seu único recurso ao Senhor. Se você tem uma fé pequenininha, como era pequeno a quantidade de azeite na botija daquela viúva, não tem problema, mas entregue ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso da sua intervenção. Senhor, me dá uma estratégia. Se o Senhor já deu essa estratégia e eu não entendi, Senhor, desenha para mim. Eu falo isso para Deus. Mas, Senhor, eu estou achando que o Senhor já me respondeu e eu aqui não dei conta de entender a resposta do Senhor. Me explica de uma maneira mais simples ainda, para que eu consiga entender. E muitas vezes Deus tornou a me explicar de uma maneira mais simples, para que eu pudesse entender. E eu entendi e falei assim: agora eu entendi, vou fazer isso. E muitas das vezes eu não quis entender, porque aquilo que o Senhor estava me dando de estratégia era coisas que me tirava da zona de conforto, e eu não queria fazer. Por exemplo, pedir perdão para alguém que de alguma maneira eu tinha sido muito duro. Não precisava nem ter magoado a pessoa aos meus olhos, embora a pessoa tenha ficado magoada, porque eu estava dentro da minha razão. Só que a pessoa ficou magoada, e Deus virou e falou assim: vai lá e pede perdão para aquela pessoa. E aí você vai ver essa porta se abrir, porque tem esse problema. E tantos outros exemplos, meus irmãos. Então, se você quer viver o novo de Deus, entenda que você vai precisar sair da sua zona de conforto. Você vai precisar fazer coisas que talvez você nunca pensou que iria fazer, mas isso é bom, isso é mão de Deus, te levando para uma nova fase, para um novo estágio, e te dando provisão para as novas temporadas que vem à frente. Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração ao longo dessa semana a respeito dessa palavra. Quero convidar você a se levantar, e nós vamos louvar e depois vamos orar.
manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. O profeta Isaías disse: pode uma mulher esquecer-se do seu filho, do filho que ainda mama, e não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que uma mulher venha se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de você. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus limites estão continuamente diante de mim. O salmista disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama arderá em você. Pai, nós colocamos diante do Senhor todas as nossas limitações, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, a nossa pequena fé. Colocamos diante do Senhor a nossa família. Pai, o Senhor conhece as nossas orações, o Senhor sabe por aqueles pelas quais nós temos pedido, que nós temos clamado, para que o Senhor alcance, para que o Senhor liberte das drogas, para que o Senhor liberte da bebida, para que o Senhor liberte das coisas erradas. Senhor, nos conduza de acordo com a sua vontade. Senhor, que nós possamos viver os planos que o Senhor tem para nós, que o nosso desejo seja fazer aquilo que te agrada, estar diante do Senhor, diante do seu altar. Pai, nós cremos na tua palavra que diz que o Senhor, que começou uma boa obra em cada um de nós, o Senhor mesmo está nos aperfeiçoando. Nós cremos, Pai, que o Senhor está nos transformando, que nós não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos no passado, e nós também cremos que isso também acontecerá com todas as pessoas pelas quais nós estamos clamando. Nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa adoraremos ao Senhor. Nós e a nossa casa louvaremos a Ti, Pai, o nosso Redentor. Que o Senhor nos livre ao longo dessa semana de acidentes, de problemas, de confusão, de atrito no trabalho, na família. Pai, que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos e de vitória, e que o teu povo prospere em tudo aquilo que se propor a fazer. Que o teu povo se lembre que as tuas bênçãos estão seguindo eles, que a tua bondade, a tua misericórdia estão atrás deles, por onde quer que eles estejam. Pai, que o teu povo viva a tua promessa que diz que eles terão para emprestar e não precisarão pedir emprestado. Nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito, todo demônio que vem atacar as emoções dos teus filhos. Nós repreendemos a depressão, nós repreendemos, Pai, a doença, nós repreendemos toda a cilada do inimigo, e nós dizemos que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, não vale encantamento, porque nós estamos guardados debaixo das tuas asas, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia, glória a Deus. Semana de vitória em nome de Jesus.